Cruz sacra signifi lux, non draco signifi dux, vade retro satana, non puoi suade mici vana, sunt mala quelli bars, ipse venena bima. Diário de bordo, dia 2576. A chuva não caía. Ela se atirava contra os vitrais da paróquia Santo Antônio. Era uma fúria líquida, cada gota um projétil de vidro frio, e o vento que a carregava não uivava, mas gargalhava com a voz de um vácuo esfomeado. Dentro da igreja, você criava seu próprio e pequeno universo de ordem. O som era o ritmo de sua fé, o estalar sereno da chama das velas e o sussurro de sua batina no chão de granito. E o único som destoante era o seu rádio, que dizia pontualmente: Boa noite, Indaiatuba. Agora são 18h15. O badalar da igreja acaba de soar. Isso significa que a missa já acabou. E uma pequena pessoa de enorme coração está me ouvindo. Em suas mãos, o castiçal de prata do altar era mais que um objeto. Era um axioma, uma verdade polida até brilhar contra a escuridão crescente. O ar era espesso com o dogma dos séculos, cera, incenso e a geometria sagrada da pedra fria. Foi quando a porta do mundo se abriu. As dobradiças de carvalho protestaram, um gemido longo e agoniado. E então a tempestade invadiu o santuário. Com ela veio uma forma que mal se apegava à definição de homem, arrastando o fedor do abismo, a podridão de uma maré que nunca conheceu a lua, e uma desolação que era quase uma entidade física. Farrapos encharcados se agarravam ao corpo esquelético que tremia com uma frequência antinatural. No peito, uma tabuleta crua balançava. A tinta escorria formando uma única profecia. O fim está próximo. Meu filho, entre. A casa de Deus o abrigará da tempestade. A figura ergueu o rosto. Seus olhos não viam você. Eram globos leitosos, injetados de sangue, fixos nas sombras que se contorciam no teto. Abrigo. Não há abrigo quando a própria realidade se desfaz. As paredes são ilusão, a pedra é pó. Quando ele acorda, as próprias leis da realidade se dobrarão para saudá-lo. Você dá um passo à frente. O instinto pastoral lutando contra um terror primordial que lhe arrepiava a nuca. Você treme de frio. Temos pão, vinho, um fogo para secá-lo. Deus provê refúgio aos... Deus. Seu Deus é um infante balbuciando no berço de um cosmos morto, sonhado por titãs adormecidos. Seu pastor cego conduz o rebanho para a beira de um precipício de eternidades. Ele avançou, e a luz trêmula das velas revelou uma pele com brilho doentio de peixes das profundezas. Um dedo ossudo e trêmulo se ergueu, não para você, mas para o crucifixo que presidia o altar. Símbolos. Ângulos retos e linhas puras.
Acha que a ordem de um carpinteiro pode conter o que é amorfo? Que sua fé pode prender em uma cruz aquilo que não possui dimensões para ser pregado? E então, um grito. Um som que não veio da garganta, mas de cada junta do seu corpo. Era um estalido agudo e obsceno de ossos se fraturando sob uma pressão interna inimaginável. O homem desabou de joelhos, as costas se arqueando para trás em um ângulo impossível. Pela primeira vez, você recua, paralisado pelo horror, enquanto a coluna do homem se partia e se realinhava. A carne sobre os farrapos ondulados como um ninho de serpente. Os ombros se deslocaram com a força de um pistão. A mandíbula se abriu e se abriu e se abriu mais, rasgando a pele das bochechas. O rosto se liquefez, escorrendo para dentro do crânio como cera derretida, e da cavidade escancarada da boca e das feridas abertas nas costas, tentáculos brotaram. Chicotes de carne pulsante, adornados com ventosas que se abriam e fechavam com uma fome cega. A forma humana se dissolveu em uma sinfonia profana de ossos se refazendo. E no lugar do homem, agora se contorcia uma biomassa cefalópode, um pesadelo arrancado das fossas oceânicas da loucura. A criatura se ergueu sob seus novos membros, manchando o chão sagrado com um muco iridescente. Um único olho composto, uma colmeia de lentes escuras, focou em você. E com um assovio que parecia ecoar de ângulos inexistentes, ele saltou. O tempo se dobra e você não teve tempo para pensar, apenas para reagir. Sua mão voou para o peito, agarrando a cruz de prata que ali pendia. No instante do impacto iminente, a cruz brilhou. Não foi a luz calorosa da fé ou a glória de um milagre. Foi uma emanação branca, fria e absoluta. Uma luz clínica, como a de um cirurgião cósmico. Com ela, um zumbido preencheu a igreja. Uma nota musical perfeita. Um diapasão vibrando em uma frequência fundamental de ordem. A luz pura e lógica atingiu a criatura. Ele guinchou. Um som que rasgava o tecido da realidade. Sua pele cefalópode não queimou, mas se desfez. Onde a luz tocava, a existência instável da criatura era desfeita pela lógica irrefutável daquele brilho. A geometria perfeita da cruz era um anatema para sua própria biologia impossível. Ela não estava sendo ferida. Estava sendo aprovada como incorreta. Repelida pela barreira axiomática, a abominação se debateu e recuou. Com uma velocidade disforme, arrastou-se de volta para a porta, uma mancha de caos fugindo da presença de um simples símbolo, e foi devorada pela noite. O silêncio caiu, e era mais pesado do que qualquer som. Você permaneceu de pé, seu corpo um diapasão de tremores. A luz da cruz se extinguiu, tornando-se novamente um pedaço de metal frio entre seus dedos trêmulos. Você olhou para o altar, para os santos nos vitrais, para os pilares que sustentavam o teto. Eles o haviam protegido, mas uma nova e terrível clareza congelou sua alma.
não fora a mão de seu Deus que o salvara, fora a ordem contra o caos, a forma contra o informe, uma lei fundamental do universo repelindo outra. Você compreendeu. Seu santuário não era uma fortaleza divina, era apenas uma pequena e frágil ilha de geometria santa, flutuando num oceano infinito de loucura. Um oceano que agora sabe da sua existência. Padre Guilherme, preciso de sua ajuda. O livro se abriu. E eu estou vendo ele agora. Acalme-se, Nicholas, acalme-se. Venha, entre. Temos muito o que conversar.